satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. No tocante à legislação federal, os assuntos que a gente traz para apresentar aos senhores são os seguintes. O primeiro deles diz respeito ao programa de autorregularização para os contribuintes que estão em procedimento fiscal. A Receita Federal, através da medida provisória 1160, possibilitou que todos aqueles contribuintes que estão em procedimento de fiscalização iniciado até 12 de janeiro de 2023 possam fazer a regularização de débitos que não tenham sido confessados para a Receita mediante o recolhimento do débito acrescido somente dos juros de mora, sem a multa de 20% ou a multa de ofício de 75% ou 150%. E agora, através da Instrução Normativa número 2130, que foi publicada na semana passada, a Receita Federal, então, regulamentou como o contribuinte deverá proceder para o assim fazer, recolher os tributos sem a incidência da multa de mora, das multas de mora. Então, o contribuinte ele deverá abrir um processo junto ao ECAC, abertura de um processo digital, para informar o procedimento fiscal, que tenha sido iniciado até 12 de janeiro, e aí, na sequência, ele proceder, então, na retificação das declarações onde se confessa os débitos, e depois o recolhimento dos tributos devidos até 30 de abril de 2023, somente acrescido dos juros de mora, sem incidência da multa de moratória ou de ofício. Então, mais uma possibilidade da Receita Federal para aqueles contribuintes que, como eu disse antes, estando sobre procedimento de fiscalização que tenha sido iniciado até 12 de janeiro de 2023, possam, então, confessar débitos e recolher sem a multa de mora. Depois, na sequência, nós vamos vamos falar um assunto ligado à FD-REINF. A FD-REINF, ela até o momento, os contribuintes estão dispensados de informar as retenções de IR-FOT, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS. Pois bem, por força do ato disposto do inciso 6º da Instrução 2043, a partir da competência março de 2023, essas retenções elas vão passar a ser informadas na FD-REINF, para a futura integração na DCTF-UE. Pois bem, a partir de 1º de março, então, as retenções de Imposto de Renda na Fonte, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS, contribuinte retentor deve informar na FD-REINF também. Essas retenções, para fins de recolhimento, durante os meses de março e abril, essas retenções vão ser informadas, continuam sendo informadas também na DCTF normal, porque até a competência abril, a geração da obrigação vai se dar através da DCTF normal. A partir de 1º de maio de 2023, então essas retenções passam a ser declaradas tão somente na FD-REINF, não sendo mais informadas na DCTF normal. Então, esse é um alerta que a gente faz para os contribuintes sobre esta obrigação acessória. É lógico que com a obrigatoriedade de declarar essas retenções a partir do mês de março, aí os contribuintes devem ficar atentos também para não deixar de fazer a entrega na REINF, para registrar mesmo que não tenha débitos, que não estão obrigados a fazer, que não tiveram retenções nos meses de março e abril dessa obrigação acessória que é a REINF. Então, esses seriam os dois recados que a gente gostaria de transmitir aos senhores no dia de hoje. Fique agora na sequência com o colega Luiz Antônio e nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos.
dia a todos. Nesta parte do painel tributário vamos comentar as alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul ocorridas na semana passada. Novamente, a notícia relevante na esfera tributária estadual é um novo programa de autorregularização, desta vez destinado a contribuintes que apresentam divergências de créditos fiscais de ICMS. Trata-se de uma notícia publicada no site da Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul no dia 1º de fevereiro de 2023, quanto ao Programa de Regularização de Créditos Fiscais de ICMS, referente a montantes superiores aos destacados nas respectivas notas fiscais eletrônicas. As divergências tributárias foram identificadas por meio de cruzamentos eletrônicos de dados da Receita Estadual no período compreendido entre 1º de janeiro de 2018 e 30 de novembro de 2022, a partir das diferenças entre os valores de créditos de ICMS informados em escriturações fiscais digitais, a EFD, ICMS-IPI, e também a GIA, a Guia de Informação e Apuração do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, e os valores destacados nas respectivas notas fiscais eletrônicas. Por meio do programa de autorregularização, os contribuintes podem regularizar as pendências até 31 de março de 2023, efetuando o recolhimento do valor devido com multa privilegiada, que é 40%, e se for pago à vista, terá um desconto de 50% desta multa. Então, resulta, na verdade, em 20% de multas se pagos à vista, tal como a multa moratória. E também tem os juros Selic, que sempre são cobrados em relação ao atraso de vencimento. Se o contribuinte não tratar deste assunto e persistindo as divergências constatadas pelo fisco, então ficará sujeito à abertura de procedimento de ação fiscal com imposição de multa correspondente. Outro assunto importante é a divulgação dos valores das taxas de serviços diversos, a chamada TSD, vigentes a partir de 1º de fevereiro de 2023. Isto em virtude da aprovação da nova tabela para o ano de 2023, cuja íntegra consta no apêndice 14 da Instrução Normativa 45/98, tudo de acordo com o anexo à Instrução Normativa número 5, do dia 30 de janeiro de 2023. As taxas de serviços são cobradas para fornecimento de cópias de documento, inscrição em concursos públicos, alvarás, inspeção e fiscalização sanitária, expedição de cédulas de identidade juntos aos órgãos públicos estaduais, assim como autorizações de trânsito, emolumentos da junta comercial, por exemplo, entre outras tantas decorrentes de serviços públicos estaduais prestados aqui no Rio Grande do Sul. Agora, com relação ao ICMS Substituição Tributária, foi promovida a alteração na relação de bebidas quentes e respectivos preços finais, para fins de tributação do imposto de responsabilidade, segundo o que consta no apêndice 36 da seção 2 da Instrução Normativa 45, e passou a vigorar com a redação constante do anexo da Instrução 6, agora do dia 31 de janeiro de 2023. Os novos valores, base para o cálculo da tributação do ICMS Substituição Tributária das bebidas quentes, devem ser utilizados pelos contribuintes substitutos tributários nas operações realizadas desde 1º de fevereiro de 2023. Também tivemos uma alteração ligada ao diferimento parcial do ICMS nas operações com aços planos. Ficando alterada, então, a lista de beneficiários do diferimento parcial nas saídas internas destes produtos, promovidas por centros de distribuição pertencente a usinas produtoras, com destino a estabelecimento industrial para a fabricação de tubos de aço.
Com isso, foi alterada a relação de estabelecimentos identificados pelos respectivos CNPJ e denominação social dos contribuintes beneficiados, conforme o disposto na Instrução 7, do dia 3 de fevereiro. Então, por hora, eram essas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Desejamos, então, um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Iniciamos a parte final do nosso painel tributário de hoje, informando que, através da Instrução Normativa número 2128, restou definido que, a partir do mês de abril de 2023, a DCTF-Web substituirá a GFIP para efeito de confissão de dívida relativa a contribuições previdenciárias decorrentes de decisões condenatórias ou homologatórias proferidas pela Justiça do Trabalho. Também informamos que, após a implantação da recepção dos eventos da série R4000, as empresas poderão enviar eventos da série R2000, R3010, R1000 e R1070 de forma síncrona e assíncrona durante 6 meses. Após esse período, o modo de transmissão síncrono da série R2000 será desativado e todos os eventos, tabelas, o R3010, séries do R2000 e R4000 deverão ser enviados de forma assíncrona. Mas atenção, assim que for implantada em produção a nova versão da FDRINF para receber os eventos da série R4000, todos os eventos deverão migrar para o layout da versão 2.1.1, incluindo os eventos da tabela R1000, R1070 e os eventos da série R2000 e R3010. O ambiente de produção restrita permanecerá temporariamente recebendo eventos do layout da versão 1.5.1 até um mês antes da implantação da versão 2.1.1 em produção, para permitir eventuais testes com a versão que está em produção atualmente. Na semana passada, foi criado um serviço de cálculo de GPS com o objetivo de permitir ao contribuinte gerar a guia da Previdência Social correspondente ao valor da diferença entre o valor já recolhido e o limite mínimo de contribuição previdenciária, que equivale ao valor do salário mínimo. O serviço é destinado aos recolhimentos com código de receita de segurado facultativo, de segurado contribuinte individual e de segurado especial, que contribui facultativamente. Como é do conhecimento de todos, desde outubro do ano passado, todas as empresas utilizam o E-Social e a DCTF-Web para declarar as contribuições previdenciárias devidas sobre a folha de salários. Somente a contribuição devida, incidente sobre os reclamatórios trabalhistas, ainda permanecem declaradas em GFIP e somente até o próximo mês de março. Diante disso, a Caixa Econômica Federal baixou o circular informando que não emitirá a tabela auxiliar do INSS para o ano de 2023. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CCA Bernardão de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.